Olá, pessoal. Então, vamos continuar, na é verdade? Hoje o tema é sobre um tipo de lei de conservação também, que é chamada conservação do momento angular. Está relacionado com o movimento de corpos rígidos em torno de um ponto ou de um eixo de rotação. Nos momentos anteriores, nos vídeos anteriores, nós falamos sobre os princípios básicos, né, da rotação dos corpos rígidos, né, definimos as variáveis físicas envolvidas com essa situação. Estudamos também a parte da dinâmica da rotação, né, a aplicação da lei de Newton para a rotação, né, de corpos em torno de um eixo, e aí nós falamos dos corpos rígidos, né? E agora, seguindo uma linha muito parecida com o que foi visto no movimento de corpos translacional, onde a gente falou um pouco da conservação do momento linear, né, para entrar no conceito de colisões, a gente tem um análogo aqui também para a rotação, que é o momento angular, né? Então, o momento linear, visto anteriormente, o análogo dele, no caso da rotação, é um momento angular. Então, para iniciar, vamos aqui lembrar da questão do torque, né? O torque, ele aparece como um vetor perpendicular ao plano, né, de ação da força e do vetor que posiciona o eixo de rotação em relação à força. Ele está relacionado também com a distância em que está o eixo da força onde ela está sendo aplicada. Então, esse torque é um produto vetorial, né? Nós entramos aqui com esse conceito, vimos aqui a magnitude do torque, né? A partir da definição do produto vetorial, então, módulo de R, módulo de F, e o seno do menor ângulo formado entre os dois, né? E, como mostra aqui a figura, tá vendo? Nesse caso, o torque, então, aparece perpendicular ao plano aonde se encontra o vetor R e o vetor E. A componente, se a força for inclinada, efetivamente, a componente que contribui para a realização do torque é a componente que é perpendicular a esse vetor R, tá? E o torque vem nessa direção, ok? No eixo Z. Então, a regra da mão direita, né, os dedos vão funcionar como o produto vetorial de R e F, ele está no mesmo plano da onde R e F está, e o meu dedão vai ser o meu torque, tá? Então, pode ser um torque positivo, né? Se o movimento de rotação está indo no sentido anti-horário, ou negativo se o movimento de rotação está indo no sentido horário. Então, isso aqui não é muita novidade para vocês, certo? Mas a gente coloca aqui para lembrar um pouquinho, ok? Vamos lá. E o momento angular? O que seria o momento angular? O momento angular seria a relação entre o momento linear, né, e esse vetor R que conecta o vetor velocidade com a distância entre a velocidade e o eixo de rotação, tá? Então, por exemplo, se um corpo descreve qualquer órbita, seja circular, ou mesmo que seja qualquer trajetória, o que acontece, então, que o momento linear, a velocidade, né? Porque o momento linear, a massa vezes a velocidade, então a velocidade vai ser sempre tangente à curva da trajetória, certo? Então, o que acontece aqui, que nesse exemplo a gente vê, então, um caso bem específico nessa órbita circular, desse ponto aqui, em torno desse eixo de rotação, ou ainda um ponto nesse corpo rígido, né, que está com o seu momento linear aqui, ok? Então, o produto vetorial desse R com R vai dar um momento angular. Então, o momento angular aqui, o Lzinho, que não está escrito aqui no slide, mas ele existe, ele é também sobre o eixo de rotação. Então, ele tem... está na mesma direção que o torque, tá ok? Então, vamos lá, seguindo aqui a ordem, né? Se R e o momento linear são perpendiculares entre si, a gente tem um momento angular máximo, tá? E o que vai contribuir para o momento angular aqui vai ser a componente do momento linear
que é perpendicular ao vetor R, tá bom? Então, aqui, ó, L, R e P, né, definindo como momento angular. E aí a gente tem, então, a componente radial. A gente pode trabalhar tanto com a velocidade ou quanto o próprio raio, tá? Aqui, né, foi uma escolha de olhar a componente de R, que é perpendicular a vetor V, tá bom? Se esses dois forem perpendiculares entre si, o que a gente tem, então, é exatamente o máximo do momento angular, como eu já disse antes, né, para vocês aqui. Como que fica, então, a segunda lei de Newton na forma angular? Isso aqui nós já conversamos antes. Está relacionado com a conservação do momento angular, momento linear, né? Então, quando não existe nenhuma força externa agindo no sistema, o momento linear é conservado no tempo. E aí dá origem aos problemas que a gente já tratou antes, que são os problemas de colisões. Então, o momento linear antes de uma colisão é igual ao momento linear após uma colisão. Então, vamos trabalhar um pouquinho com essas equações e vamos ver como que isso fica, então, para o momento angular, tá bom? A partir da definição do momento angular, se eu derivar esse momento angular em relação ao tempo, a massa, então, é constante, então vai ser uma derivada em função disso que está no parênteses, a posição R é a velocidade. A gente aplica aqui a regra da cadeia, né, no produto vetorial. E aí você tem, então, duas contribuições, duas partes, né, nessa equação. A primeira delas está relacionada com a aceleração. Por quê? Porque você está derivando R em função do tempo, então você vai ter R derivada da velocidade em função do tempo, né? Mais a derivada de R em relação ao tempo, o produto vetorial com a velocidade. Esse termo aqui é a própria aceleração, então ela está aqui. Esse outro termo é a velocidade, então ela está aqui. Produto vetorial de dois vetores, produto vetorial de dois vetores que na verdade é eles mesmos, isso vai dar zero, porque eles são paralelos entre si, né? Então, produto vetorial de qualquer vetor que é paralelo é nunca, tá bom? Isso vem lá de Gaal, se tem dúvida, corre lá nos livros, dá uma olhadinha, tá bom? E aí fica sobrando só esse primeiro termo, dl dt, né? Aqui a gente pode ainda colocar a massa para multiplicar. Isso não vai fazer muita diferença. Você tem R, produto vetorial com MA. MA é a própria força, e aí a gente tem dl dt é exatamente o torque, né? Então, qual é a conclusão? Se não existe nenhum torque externo agindo no sistema, tá? O momento angular é conservado. Vamos comparar com a expressão que a gente viu antes, né? Para o momento linear. Você vê exatamente o análogo que a gente tem conversado até então, né? O análogo da força no movimento rotacional é o torque. O análogo do momento linear vai ser o momento angular. E, na verdade, elas estão conectadas entre si, de fato, porque a base desse estudo vem do movimento dos corpos, mas a gente só fez um pequeno ajuste para poder aplicar as equações que veio, né, do movimento translacional no caso rotacional. Isso também a gente já falou antes, tá? Então, vamos lá. Quando não existe, então, força externa nenhuma agindo no sistema que está rodando, né, o momento angular é conservado. Vamos, então, continuar aqui. Como é que fica, então, o momento angular para um sistema de partículas, né? Se a gente vê, então, que tudo que aconteceu em um sistema com várias massas M1, M2, M3, cada uma delas vai ter o seu momento angular. Você pode pensar no momento angular individual de cada um, né? E somar esses momentos angulares. Então, a soma desses momentos angulares vai dar um momento angular total. Se não existe nenhuma força externa agindo, esse momento angular total também é conservado. Significa que não altera o seu valor à medida que o tempo passa, tá? Ok. Vamos dar uma olhadinha mais uma vez, olha, vamos continuar viajando aqui. No momento angular de um corpo rígido rodando sobre um eixo fixo. Tá aqui, ó. Esse é meu corpo rígido, tá? Peguei uma pequena porção desse corpo para analisar o movimento. Então,
Essa porção tem uma quantidade de massa que eu chamo de ΔMI ou DMI, tá? Uma quantidade infinitesimal, e essa porção de massa, então, vai descrever uma trajetória circular em torno desse eixo aqui de rotação. Nesse momento exato, ela tem esse momento linear que está aqui, e esse é o vetor R, né? Que, na verdade, é o vetor R que posiciona o corpo em 3 dimensões, mas você tem um R perpendicular aqui, que está marcando nessa direção, que é exatamente o que dá a posição exata em relação ao eixo Z, tá bom? Então, o que acontece? Se a gente analisar o que seria o momento linear, né? Aliás, o momento angular, né, para esse corpo aqui de massa ΔMI, desse pequeno elemento de massa, o iésimo elemento, né, de massa desse corpo, a gente pode então associar ele o seu iésimo elemento para o seu momento angular. Então, a gente vai exatamente trabalhar com a mesma regra. Em magnitude, a gente tem RPI seno de 90 graus, porque aí a gente está trabalhando exatamente com essa componente aqui da vetor posição, é exatamente o que dá a posição do corpo em relação ao eixo de rotação, né? E aí a gente pode ainda pensar o que seria a componente Z, né, desse momento angular, porque também aqui o momento angular está em 3 dimensões. Então, eu vou analisar apenas a componente Z desse momento angular. Então, a componente Z do momento angular, né, em relação ao momento angular total, seria exatamente, olhando aqui, olha, por as relações trigonométricas entre o momento angular total e a sua componente Z, né, a componente Z seria o seno de θ da componente total do momento angular, ok? O componente do momento angular, a gente tem ela aqui em cima, ó, RI, ΔMI, VI, certo? Então, eu substituo na expressão com seno θ e rearranjo os termos de forma que fique interessante para mim, né? E o fato de rearranjar os termos, eu consigo agrupar aqui alguns em dois parênteses e fica fácil entender o que elas representam, tá? O primeiro parêntese, isso aqui é uma componente perpendicular do R, que a gente já tinha conversado aqui mais cedo, é essa componente. Esse ΔMI-VI, ele vai aparecer aqui também, eu vou, no momento, apenas copiá-lo para que a gente possa, então, pensar o que seria a componente Z desse momento angular. Então, isso aqui é um pedacinho do que seria o momento angular de uma pequena porção desse corpo rígido, mas é o momento angular na direção Z. Eu só estou analisando a direção Z. Então, eu vou somar esse momento angular na direção Z para todo o corpo, toda a sua extensão. Na verdade, a melhor forma de fazer isso é através de uma integral. Eu vou usar aqui, e foi usado aqui, um somatório, só para facilitar um pouco o entendimento de vocês. Mas a maneira mais correta seria a integral. Por quê? Porque é um corpo rígido extenso, não é uma partícula separada que você define ela em espaço, tá bom? Então, vamos lá. Vamos supor, né, que eu poderia representar na forma de um somatório. Então, eu vou considerar o momento angular total do corpo na direção Z, apenas a componente Z, como a soma dos momentos angulares na direção Z de cada uma das partículas que eu separei lá naquele corpo rígido. Então, vou colocar aqui aquilo que eu já calculei, vou copiar aqui, tá ok? E aí a gente vê aqui a expressão, a velocidade que está escrita aqui é a velocidade linear. Ela está relacionada com a velocidade angular, ômega, né? E R. É uma definição que veio lá atrás, que a gente também já conversou sobre isso. Então, essa velocidade aqui toma agora a forma escrita na sua forma de velocidade angular, e o raio, né?
que é o próprio RI que está aqui. E aí, se eu juntar os termos, multiplicar o R aqui dentro, multiplicar com ΔM, porque são os únicos termos que dependem, né, do izinho, que é cada pequena porção do corpo que eu separei para calcular o momento angular, ok? Coloco tudo isso aqui dentro de uma integral, o ômega, como o corpo é rígido, a velocidade angular é a mesma para qualquer porção do corpo, então isso me faz com que o ômega fique aqui. E aí, esse parênteses aqui me parece muito, e tem as dimensões de momento de inércia, tá? Então, isso aqui significa o momento de inércia do corpo que eu estou analisando, daquele corpo rígido. Então, se isso aqui é I, eu chego à conclusão de que o momento angular na direção Z de um corpo rígido está relacionado com o momento de inércia e a velocidade angular, ok? Então, em síntese, é isso aqui, né? E aí, o que a gente vê? A gente vê que esse momento angular na direção Z ficará, então, conservado, tá? Em qualquer movimento de um corpo rígido que não sofra a ação de uma força externa, que não sofra a ação de um torque externo. Porque a força pode até agir, mas às vezes a força não promova uma rotação. Por isso que a melhor forma de dizer é a questão do torque. Se há torque, há rotação, tá bom? Então, se o torque é nulo, então o momento angular, a sua variação é nula. Isso significa que o momento angular total em determinado instante, TI, tem que ser igual ao momento angular em outro instante posterior, TF. E aí, resumindo, a gente tem essa equação aqui bacana, né, para poder trabalhar com ela, né? Então, se a componente do torque externo ao longo de um certo eixo é igual a zero, então a componente do momento angular do sistema ao longo desse eixo não pode mudar, tá bom? Vamos então continuar aqui. E aonde que isso aplica? Vamos lá, aqui, olha. É as famosas possibilidades de que uma patinadora vem com toda a sua velocidade e beleza, dá um impulso para fazer um giro, e de repente ela fecha a mão e ainda faz uma posezinha e roda com maior velocidade. Ela então abusa de, e bem, muito bem feito, de certa forma, invejável, as leis da natureza, certo? Então é isso que acontece. Aí, um momento, ela abre um pouco os braços, então ela para e, dependendo, ainda consegue fazer uma posezinha, né? Para chique. Mas é uma lei da natureza. Quando ela está ali naquele movimento, nenhuma força age, certo? Vocês sabem. A gente vê, né? Pelas imagens na TV e assim por diante. Então, o que acontece? Ali, não tendo nenhuma força externa agindo, não tendo nenhum torque agindo, então o momento angular é conservado. Para compensar esse momento angular, para que esse momento angular seja conservado, melhor dizendo, ela altera a distribuição de massa do corpo dela. Então, quer dizer, os braços que estavam alongados, né, existia massa a uma determinada distância do corpo. Quando ela fecha os braços, ela coloca mais massa em torno do eixo de rotação. Então, de fato, ela altera o momento de inércia. Para compensar esse momento angular, que tem que ficar constante, ela então, diminuindo o momento de inércia, ela aumenta a sua velocidade angular. E é isso que acontece. Então dá para a gente brincar com isso numa mesa de barzinho, né? Aquelas mesinhas que rodam e tudo mais. E o efeito é mais visível, por exemplo, se você puder segurar algum peso nas mãos, tá? Tem gente que vai conseguir fazer isso apenas alterando a posição dos braços. E se caso vocês quiserem fazer isso no barzinho, eu aconselho que não façam sobre esse tipo de movimento sobre o uso de álcool, porque
é meio perigoso, não é verdade? Então, podem tentar, e é bacana. E acho que, de fato, a gente brincou muito disso quando criança, né? Mas agora vocês vão brincar conscientemente, porque agora vocês vão brincar e vão brincar com a física também, esse conceito. Se estivéssemos presentes no laboratório, certamente eu estaria com vocês lá para a gente fazer isso juntos, tá? É uma aula super divertida. A gente tem uma prancheta, né? Que e dois pezinhos, e a gente trabalha esses conceitos junto com os alunos, tá bom? Então, o que acontece com esse rapaz, né? Aqui nesse exemplo, ele está com momento angular. Aliás, repetindo, ele está com um momento de inércia maior do que nesse caso. Então, quando ele passa desse estado aqui de momento de inércia grande para um estado de momento de inércia menor, ele passa, então, para que o momento angular seja conservado, e ele começa a se movimentar com uma velocidade angular maior, tá bom? Vamos lá. E como funciona isso aqui, ó? Vou colocar as equações aqui, ó. Tá? Em determinado instante inicial, que é esse aqui que está representado, o rapaz tem o seu momento de inércia I e a sua velocidade angular ômega-I. No instante final, em seguida, ele tem um momento angular F, o seu momento de inércia IF e a sua velocidade angular IF. Como esses dois valores aqui têm que igualar, porque não existe força, torque externo agindo, então o que acontece? Você tem que essas I, ômega I é igual a IF, ômega F. Então, o que vai ser ômega F? I sobre IF, ômega I. Então, se o momento de inércia diminui, ômega F fica grande. Se o momento de inércia aumenta, ômega F fica menor. Tá? Então, no primeiro caso, a pessoa vai se movimentar com uma velocidade angular mais elevada, quando IF fica pequeno. E no segundo caso, quando IF fica grande, né, ela começa a se movimentar com uma velocidade angular menor. Tá bom? Aqui é um pequeno exercício rápido para ilustrar essa situação. Também, se estivéssemos juntos no laboratório, a gente poderia também usar a nossa plataforma giratória e uma roda de bicicleta que a gente tem lá também. Então, o que acontece? Inicialmente tem uma pessoa parada, com uma roda nas mãos, e rodamos a roda. Então, a roda começa, então, a movimentar, ela tendo, então, a sua rotação em torno do eixo que está nesse sentido, ela passa a ter um torque nessa direção, ela passa a ter um momento angular nessa direção. Como está aqui descrito aqui nessa figura. Tá vendo? Ele está bem explícito ali. Então, se o corpo, então, está rodando, olha lá, no mesmo sentido, olha os meus dedos. Regra da mão direita, tá? Nesse sentido, como está ali, o momento angular, então, vai ser para cima. Então, dá para perceber aqui, pelo que eu estou acabando de dizer, que o momento angular também você pode usar a regra da mão direita. Todo produto vetorial, você pode aplicar a regra da mão direita, tá ok? E aí, de repente, eu altero o momento angular. Bom, inicialmente eu estou parado, o rapaz está parado, e só tem a roda que roda. Mas aí o fato de você virar a roda no sentido contrário, então vejam bem, houve alteração do momento angular, tá vendo? Que antes estava para cima, passa então a mudar de sentido. Posso até manter a magnitude, posso ter a mesma direção, mas eu mudo o sentido. Então, significa dizer que o corpo, nessa perspectiva, roda agora nesse sentido, tá? Com ele dirigido para baixo, ele está rodando no sentido horário. O que acontece? Como houve essa modificação, que de fato foi apenas do sentido da roda, eu apenas virei ela, automaticamente a pessoa começa a se movimentar em torno de um eixo que passa pela cabeça dela. E ela começa a se movimentar com uma velocidade angular, mas no sentido
olha lá em cima do rapaz, no sentido horário. Aliás, anti-horário, tá? E aí o momento angular aparece sobre o rapaz, dirigido para cima, certo? Então, ninguém fez nada, certo? O que fez aqui foi a conservação do momento. Claro que se a gente estivesse lá na Idade Média, eles iam me chamar de bruxa, possivelmente, porque como pode explicar uma situação dessa, né? Que coisa diabólica que deve ter acontecido ali, né? Mas como a gente estuda um pouco, as questões evoluem, graças a Deus, né? Ainda bem, a gente consegue, através do conhecimento da natureza, explicar essas situações, não é verdade? Então, o momento angular antes tem que ser igual ao momento angular depois. Inicialmente, a gente só tinha um momento angular associado com a roda, tá? Depois passa a ter um outro momento angular que está relacionado com o final. O mesmo momento angular da roda, mas com sentido contrário, por isso que coloco menos aqui, mais o momento angular do rapaz, que aqui está para cima no sentido positivo. Então, a gente vai manter os sinais como a gente tem feito até então, para cima positivo, para baixo negativo, tá ok? Por isso que aparecem esses sinais da forma que estão aqui. A partir desse resultado, a gente vê que o momento angular do rapaz vai ter que ser 2 vezes o momento angular da roda, tá? LB aqui seria o momento angular da pessoa, então o momento de inércia dela e a velocidade angular dela, e o momento angular da roda. Então, 2 vezes, momento de inércia da roda e a velocidade angular da roda, tá bom? E aqui, por exemplo, aqui, a partir dessa expressão aqui, onde eu escrevo explicitamente que aqui é o momento angular da pessoa e da roda, em termos dos seus momentos de inércia e velocidade angular, eu consigo estabelecer o que seria o valor para a velocidade angular do rapaz. Poxa, eu viro só um negócio para baixo e a pessoa começa a se movimentar? Como assim? Né? E aí eu sei um pouco de matemática e de física, pergunto, ok, me dá o valor quantitativo dessa velocidade com que essa pessoa roda. Essa é a pergunta e aqui está a resposta, tá bom? Então, esse é um problema que já tinha esses dados numéricos, mas eu prefiro discutir com vocês a ideia física. Substituir os valores e usar uma calculadora, isso é fichinha para vocês, né, gente? Eu não preciso perder muito tempo para poder fazer essa parte aqui. Entendendo o processo, chegando na equação importante para nós, substituir os valores é fácil, não é mesmo? Então, é isso aí. Pessoal, resumindo e finalizando esse conceito da rotação, tá? Que seja a dinâmica e a cinemática e a dinâmica de rotação, a gente, como eu disse antes para vocês, faz um pequeno resumo, retrospectiva da parte toda translacional, reescreve ela e ainda fala de rotação em 2 capítulos, tá bom? Então, vamos imaginar aqui os paralelos para facilitar o entendimento, porque tudo que a gente faz um paralelo marca mais para a gente aí no aprendizado, tá? Então, o movimento translacional, vamos considerar o movimento em uma dimensão, tá bom? Para ficar mais fácil a discussão. E o movimento rotacional. Então, tudo que tinha posição, tá? Por exemplo, R, ou posição X, Y, Z, no rotacional a gente vai falar de ângulos, tá? Θ, ok? A unidade aqui é radianos. Aonde tínhamos velocidade linear, aqui velocidade angular, radianos por segundo. Aceleração linear, aceleração angular, momento linear, momento angular, energia cinética translacional e energia cinética rotacional, massa, momento de inércia. Segunda lei, força igual a massa vezes aceleração, torque é igual ao momento de inércia vezes aceleração angular, também é a segunda lei. Então, força aqui no movimento translacional, torque no movimento rotacional. Potência, movimento translacional, força vezes velocidade, aqui é torque vezes velocidade angular. Lei de conservação do momento linear, força, derivada do momento linear em função do tempo, torque, derivado do momento angular em relação ao tempo. Momento linear, mv,
um aumento angular na direção Z e O. Tá ok? É isso aí, pessoal. Terminamos. Vemos vocês, então, no próximo vídeo. Um abraço.